Eu acho que a gente tem que separar as duas coisas, uma em relação ao Brasil e o mundo e outra em relação aos estados, e em particular ao Pará. Em relação ao mundo e ao Brasil, evidentemente que foi a aprovação do artigo 6º do Acordo de Paris, da regulamentação ou de um mercado de carbono que agora será chamado de mercado de carbono regulado, onde os países poderão transacionar créditos de carbono. Esse foi o grande destaque da COP já no final. Em relação ao Pará, eu tenho sempre dito, como disse na COP e digo agora, que a nossa ideia era fazer conexões, juntar instituições, construir pontes, para que a gente pudesse ter um suporte de recursos humanos, financeiros e de apoio institucional, para que a gente pudesse cumprir a nossa meta do Plano Amazônia Agora em relação à nossa redução de gases de efeito estufa e restauração florestal. E esse foi o maior destaque. Nós tivemos uma ampla acolhida em tudo que nós fizemos, nas reuniões que nós tivemos, reuniões de alto nível, com instituições de alto nível, com países de toda sorte lá na COP, e isso foi o mais importante para o estado do Pará. A gente tem que separar cidades da Europa, dos Estados Unidos, com cidades brasileiras, da América Latina, da África e de outros países. Cidades na Europa e nos Estados Unidos, países desenvolvidos, nós temos a questão da mobilidade e da redução de automóveis, né, de utilização de combustíveis fósseis, recirculação de produtos, etc. No Brasil e na África, nos Estados Unidos, e em outros países do mundo em desenvolvimento e até dos países pobres, redução de gases de efeito estufa e alcance de metas tem a ver com o manejo do uso da terra, ou seja, o desmatamento, a deterioração da questão do saneamento, e isso é que é importante para cidades do Brasil. E é isso que nós temos procurado fazer, de modificar a base econômica para que a gente possa ter uma economia, aquilo que a gente chama de bioeconomia. O que a gente está propondo é um incentivo à restauração produtiva, ou seja, as cadeias produtivas que nós já trabalhamos há séculos muitas vezes, como o cacau, açaí, a pimenta do reino, a castanha do Pará, que eles sejam elementos de restauração produtiva. Mas a gente tem que combinar alguns desafios sanitários com os desafios ambientais e o desafio de criação de logística, mercado, etc. Então, esse é um desafio que a gente está posto e que no estado do Pará a gente tem o Plano Amazônia Agora com os seus eixos de territórios sustentáveis, combate ao desmatamento, regularização fundiária e ambiental e um eixo de financiamento climático. O que nós falamos muito na COP como próximo passo para que a gente possa cumprir a nossa meta é que haja um financiamento de transição para uma economia de baixo carbono. Essa, inclusive, foi alguma das coisas que foi uma frustração na COP, né? Não houve adiou-se mais uma vez aqueles 100 bilhões que os países desenvolvidos se comprometeram a colocar no Green Climate Fund, foi criado no Acordo de Paris, e esses 100 bilhões ainda não se materializou. E foi adiado para 2023 o começo desse suporte financeiro para os países em desenvolvimento cumprirem as suas metas. Isso foi uma frustração, mas isso não é um motivo de que a gente fique paralisado ou que a gente não tenha as nossas metas cumpridas. Nós vamos continuar nessa toada, o Plano Amazônia Agora está em pé, o Fundo Amazônia Oriental é importante para receber esses financiamentos que possam vir. Nós abrimos muitas portas, conversamos com muita gente e agora esperamos em segmento tornar isso realidade